E não fui eu que trouxe as histórias de Cocó, Vera. Foi a Alexandra que trouxe a história de Cocó. Uma história. Fizeram só um com o outro? Sim. Estávamos a É testar. mais redutor. Sim. Sim. E há sempre uma história de Cocó boa para se contar. Sem ponta por onde se pega, 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 não tenho ponta por onde se pega. Tu achas que alguém vai ouvir alguma vez isto? Eu tenho a certeza que sim. Eu tenho a certeza que alguém vai ouvir, porque nós vamos obrigar alguém a ouvir. Eu já ouvi essa teoria. Mas isso... Eu vou mandar depois o link a toda a gente. Ai, credo. Também sabemos lá quando é que isto vai ser lançado. Sim. Então vamos começar o podcast? Sim. Ok, este é o podcast menos 9. Bem-vinda, Vera. Obrigada. És a nossa primeira convidada. Nós estamos numa base de, para já, não dizer últimos nomes. É. Porque não sabemos se queremos o anonimato ou não. Sim, sendo que o plural só se refere a uma pessoa. Concordo. Então e é isso, a bem-vinda, Vera. Obrigada pelo convite. Fiquei mesmo orgulhosa e satisfeita. Pois, é normal que fiques assim antes do podcast começar. Acho que o nosso esforço vai ser para que continues assim quando o podcast terminar. Sim. Nós estamos, lá está, nós estamos a apelidar este podcast, este episódio de menos 9, Sim. porque estamos à procura. Eu não sei se te disse isto, Alexandra, ou Ninja Fofinho. Vou fazer as duas frases. Eu não sei se te disse isto, Alexandra. Eu não sei se te disse isto, Ninja Fofinho. É um dos pseudónimos que ela está a considerar utilizar. Mas... Porque ele às vezes trata-me Diz. por ninja fofinho, por isso Mas achei que não era esquisito. Mas é assim, por um lado eu acho que devia passar o crivo do teu namorado. Podia ser ninja fofinha. Pois é. Pode. Mas normalmente tratam-me por ninja Porque fofinho. o ninja, não é a ninja. Eu era um bocadinho sem sexo, na verdade. Assexuada. Sem género, sim. Sim, uns ninjas. Mas davas corações. Sim. Mas isso é uma questão para mim que é importante. É se os ninjas podem ser masculino e feminino. Porque não se sabe. Não se sabe que são mascarados, não é? Sim. Mas há ninjas, há mulheres ninja. Haverá. No Mortal Kombat há várias sim? mulheres ninja, sim, a Milena, a Kitana. E serão fofinhas. a- De vez em quando. Eu em falei- casa, pronto, com os tu filhos. sabes o que é o Mortal Kombat, Vera? É Eu um não- jogo eu- extremamente violento. Por exemplo, uma dessas ninjas que tu estás à espera que sejam fofinhas tem uma boca que abre até às orelhas e tem montes de dentes. É tipo um bicho. Mas eu não estou a imaginar no Mortal Kombat. Eu estou a imaginar lá em casa a dar um beijinho à filha. É a mesma boca. Mas está a dar um beijinho à filha. Mas não deixa E de portanto ser é fofinha, com Pronto. Isso certeza. é só uma característica. Mas ela não vai estar vestida de ninja em casa. Ela em por que casa. não? Porque é roupa de trabalho. Tu chegas a casa e não mudas de Mas não roupa. deixa de ser ninja. Não deixa Não- de ser ninja. Exato, só porque porque tira ninja o é uma fato questão de atitude. ninja. Ah, é? Então o que é que distingue um ninja de um karateca? Não é o fato? Não. É o quê? O karateka não usa espadas. Não estou a perceber. Qual é a Ok, dúvida? mas os ninjas nem Mas os todos do Kung usam. Fu usam espadas, por exemplo. Mas por não exemplo- é karaté. Ah, é mas, Kung Fu. mas é diferente do ninja. Então pronto. Então o que estás a... Mas não é a espada que define o ninja. Opa, vamos mesmo continuar com esta conversa? Bom, a Vera. Então, mas tu achas que temos que apresentar o convidado? É Eu isso? acho que sim. Eu também acho Pelo que menos sim. o que é que o convidado significa para nós. Então força. É assim tão profundo? Sim. Boa. A Vera é das pessoas que eu mais gosto e já me ajudou muito na minha vida, Ai, na credo. verdade. E é uma pessoa muito altruísta. Estavas tu a falar que eras altruísta, mas na verdade a Vera é que é mesmo altruísta e tende a ajudar muito as pessoas que estão à volta dela. Se soubesse E que a era para cuidar. ser assim, não tinha concordado. Não, mas é verdade, é verdade. E a Vera sabe perfeitamente que já me ajudou bastante. E Eu não sei disso. como não sabes? Como assim? Bom, depois falamos sobre isto, que não é para aqui chamado. E gosto muito da Vera e destas coisas. E depois é das pessoas que eu acho que tem mais a idade que tem. E isto significa que é altamente uma pessoa
que sabe perfeitamente estar, sabe? É das pessoas que eu conheço que mais. Estás a dizer que ela sabe parece estar. mais velha do que Não, é? não. Que tem Não a idade foi que nada tem. disso. Foi exatamente, tem a idade que tem e que sabe estar. Tem a Eu às idade que vezes tem. penso, Sei estar, Gonçalo. Eu sei estar. sabes Não, estar, tu sabes estar, mesmo sim. estar. E é verdade que eu Nunca muitas ninguém me vezes, tinha dito tal coisa. mas é verdade. E muitas vezes eu penso, o que é que Neste a Vera momento a Vera faria? está a chorar. O que é que eu As faria? pessoas não estão. Não, isto é extremamente. Sabes que eu fico assim um bocadinho envergonhada com estas coisas. Alexandre, eu acho que vamos deixar de ter Mas- convidados porque tu. O que é que tu estás a fazer? Estás a chorar? Não. Eu não estava à espera disto. O quê? Desta confissão, desta. Mas podes editar a seguir, Gonçalo. Não vou editar, Não eu vou preciso deixar editar, isto, mas porque são é mesmo palavras muito verdade, bonitas é e mesmo eu. verdade. e eu- E muitas vezes penso, não, o que é que a Vera faria numa situação destas? E porquê é que eu não fiz assim? Verdade, juro-te que é verdade. Eu acho que és um exemplo para várias pessoas e para mim és um bocadinho. Obrigada, Vera. E obrigada por estares aqui connosco. Coitadinha, agora estou. Ela não constrangida. foi só ela. Eu não vou dizer nada. Porquê? Porque eu não vou dizer nada desse Para calibre. além de tudo isto, e que eu penso várias vezes em tudo aquilo que tu fazes pelos outros, para além de tudo isto, é um prazer ver-te em palco, na verdade. E Isso agradeço muito. sim, e é verdade, é mesmo verdade. Gostei muito. Mesmo quando tu achas que fizeste alguma coisa mal, a coisa corre bem. Houve uma situação muito específica em que a Vera se estava quase a atrapalhar bastante, mas conseguiu dar a volta perfeitamente à Um dos situação. momentos que eu mais me orgulho. Foi recente, não foi? Muito recente. Foi muito Sabemos recente. perfeitamente todos o que é que Toda a estamos gente sabe o falar. que é. Estávamos lá todos. E Mas acho que aquele momento Eu começa a acho ser malfadado, porque Porquê? já há outra pessoa que passou por esse momento. não foi o mesmo. Foi Não parecido. foi. Não foi o foi. mesmo, Não não foi. foi o mesmo momento. Este foi na cena inicial e agora foi uma cena já do meio da peça. E eu acho que resolveste muito bem a situação. E na altura pareceu-te a ti muito mal, a nós pareceu-nos logo muito bem. E depois, quando ouvimos as gravações, espetacular. Então, pronto. E é um prazer ter-te aqui hoje. O prazer é todo meu agora, então, quer dizer. É assim, E eu aposto Para mim, muito a nesta Vera- nossa convidada. para mim a Vera Espera. é a Eu luz aposto. que ilumina. Eu aposto muito O em ti, céu. Vera, para nos conseguires ajudar a resolver o nosso É. problema de podcast. É a força que não se vê e que tudo motiva. É o interior e o exterior, é o yin e o yang. Eu acho que, ok, vamos fazer assim. Estamos a tentar descobrir o A Vera podcast. nunca te ajudou em nada. Ok. A Vera já me ajudou em muita coisa. Então- A Vera é das minhas pessoas preferidas Professoras, do mundo. viste? O que faz com que eu não venha para aqui dizer essas coisas. Mas é que eu nunca tenho a oportunidade de dizer isto à Vera, na verdade. Então, Pode ser estou a dizer isso, muitas vezes, pode na ser- verdade. Pode ser isso o podcast. Eu acho isto uma crueldade Olha. extrema por parte da Alexandra, Porquê? porque eu tenho problemas em dizer esse tipo de coisas. Não digo. Eu acho bonito. Eu acho que pode ser um ótimo caminho para um podcast. Então a tua sugestão, Vera, é concordas com a Alexandra? Eu hoje justamente estava a pensar nisso e até posso partilhar com vocês porque isto pode ser editado. Que, Esse também é um ótimo pressuposto. Vou tudo- partilhar algo porque pode ser cortado. Ok, desculpa, eu vou-me calar. que era às vezes a preocupação que temos, ou pelo menos que eu tenho, em fazer as coisas bem, mas mais do que fazer as coisas bem, às vezes a ter um feedback que se faz uma coisa bem, não é? Tipo isto que a Alexandra agora fez, que eu não fazia a mais pequena ideia. E porque raramente, de facto, nós temos oportunidades de dizer às pessoas esse tipo de coisas. Eu costumo dizer às pessoas que gosto delas e tenho um bocado a gratidão como referência e costumo dizer, mas podia dizer mais, isso é que as pessoas ficariam, toda a gente gosta às vezes de saber. E hoje tive um bocadinho uma epifania que se Tu disseste meio fifania. disse mal e temos que articular bem as palavras, Articular não é? bem. Ou Então pelo vou menos dizer outra as vez. consoantes corretas. Epifania. Tive uma epifania. Posso fazer só uma pausa? Podes. Alexandra, tu irias corrigir a Vera? Não. É a diferença. Esta é a grande diferença. Eu Mas é sou por a isso é que pessoa. são os dois Eu importantes. sou a pessoa que corrige. Eu sou a pessoa que diz que tem porcarias na cara. Não, se eu porcaria tivesse uma coisa nos dentes, não me dizias que eu tinha uma coisa Eu nos já dentes. te disse. Olha, estás a ver? Viste? Já te disse. Não É que há confio. subtilezas e subtilezas. Não Se calhar confio. agora Mas podias ter dizia deixado de não passar aí. Não, não assim, não é? podia. Então, ainda por cima, Não aqui para toda a gente ouvir. como é que eu corrigi a epifania? Não conseguia. Bom, diz de novo. Não, podias dizer assim: olha, Vera, espera,
Agora diz outra vez essa palavra porque eu não percebi bem. Ok, E depois continua. irritavas, estás a ver? O que eu quero saber é que epifania é que tu Não, foi tiveste? justamente essa, foi que se tu sentes que fazes as coisas, sei lá, eu até estava a pensar relativamente às minhas filhas, se tu sentes que relativamente às pessoas de quem gostas estás a fazer as coisas bem, não é? E que essas pessoas não têm que necessariamente dizer, porque tu não precisa, não é? Tipo, as minhas filhas não precisam dizer, olha, ou a minha mãe, ou o meu pai, ou o Diogo, não precisam. E se tu te sentes seguro nessas coisas, às vezes não precisas que noutros sítios onde tu não te sentes segura, que te venham dizer que tu estás a fazer bem. E que normalmente eu sinto um bocadinho essa falta, sei lá, se vou fazer uma aguarela, gosto que as pessoas digam, olha que bem, mas não é preciso. E eu sinto que preciso disso. E portanto a Alexandra estava a fazer uma coisa que nunca, que raramente me fazem, mas hoje senti que não é preciso. Eu não concordo. Eu acho que nós temos que valorizar o que os outros fazem por nós, o impacto que as pessoas têm na nossa vida. E acho que podemos valorizar. E mesmo filhos ou como os nossos pais, etc. Eu acho que temos que valorizar e dizer às pessoas Mas é justamente o contrário. Eu também valorizo. Sim, eu sim, não, sim. não pode estar à espera que nos valorizem, a nós, claro. e que nos venham dizer a nós Ai, e sim, que sim. sintas que o teu fracasso ou que o teu sucesso está diretamente Claro. ligado a isso. Se ninguém te diz nada, não quer dizer que tu não sejas bom, ou que não Exatamente. estejas bem, ou que as coisas não estejam a correr bem. Mas alguém tem que dizer, não é? Não Porque- necessariamente. Não, eu percebo agora. Porque há uma questão. Por exemplo, eu nunca disse à Alexandra que adoro ver a atuar e adoro vê-la Querida, atuar. E acho que ela é espetacular e dá-nos 10-0 Bom, não é a bem todos. assim, mas obrigada. Pronto, eu não Eu não concordo, concordo, obviamente. mas obrigada. Agora Mas eu acho- fica com calor. Certo, mas também, não é? O que é que tu dirias depois daqueles elogios Não, todos? É mas não normal é. que sintas isso. É assim que a Porque eu Alexandra acho que navega na vida. A Alexandra tem ali uma concentração e um posicionamento e uma entrega interior que eu acho. Então, querida, linda. obrigada. Oferta del día. Solo por hoy, con la compra de 2 botellas de vino, lleva una factura sin faltas ortográficas. Sigan escuchando, sin punta por donde se pegue. Então, Vera, e se tu tivesses que te dar a conhecer, começavas por onde? O que é que achas que te define mais? É óbvio que é uma multiplicidade e complexa de coisas, não é? Mas o que é que achas que te define mais? O que é mais perto de ti? Imagina que tu ias apresentar-te ao meu amigo Ricardo. Tu não me apresentas ao teu amigo Ricardo, não é? Tem que ser eu. Exato. Porque eu, entretanto, disse: olha, esta é a Vera, vou buscar uma bebida. Aí dependia do local, não é? Porque eu sou a mãe de, a mulher de, a filha de, por norma, não é? Tipo, Os teus papéis sociais. Tenho muito disso. Depois, quando estamos juntos, sou a Vera, que isso é o que estamos basicamente aqui a fazer. Então, esta é a Vera, esta não é é a mãe Vera. de, Não, nem não, a esta é a mulher Vera. de. E depois, se retirarmos os meus papéis sociais, eu como Vera, sei lá, diria que sou improvisadora, que gosto de pintar. As coisas que gostas e as coisas que fazes. Sou muito amiga de quem gosto. E isso o Ricardo ia achar estranho. E tu não mas, era? e sentes-te bem a falar dessas coisas? Lindamente. Eu sim sou um livro aberto. Que já ouvi falar nisto aqui neste podcast, mas afinal. Mas eu sou um livro aberto. Não me importa falar nada. Mas o teu papel favorito é ser improvisadora, é isso? Eu quando era adolescente, não andávamos a falar de adolescente, eu era muito eu. E não era nada a não ser ser a Vera. E depois quando fiquei mulher de, mãe de, e depois 3 vezes mãe de, perdi-me um bocadinho. E sinto muita gratidão ao improviso, porque o improviso voltei-me a encontrar e voltei a ser eu. E por isso, talvez quando estou como Vera, o que mais me define, onde eu mais me encontro, é de facto no improviso. Porque o improviso é uma coisa de encontro. E agora ela é uma coisa muito, muito intimista, muito pessoal, muito
se cá só comigo. E para me apresentar ao Ricardo, ele estava-se a aborrir fácil, então não é? Mas cá podia-lhe dizer, olha, vem-me ver, porque também é uma das minhas funções, é tentar arranjar pessoas para ver os espetáculos. Sim. Pois, isto porque nós não falámos nisso na introdução espetacular da Alexandra, mas tu improvisas, não é? Sim. Fazes teatro de improviso. Sim. E teatro também. E teatro também. Como é que foste lá parar? Como é que começaste a fazer isso? Foi sobretudo porque não estava em mim, não é? Não estava encontrada, estava a ser mãe de 3 filhas intensamente há 8 anos e um dia surgiu esse convite de ir fazer um curso e fui fazer o curso e nunca mais saí. E isto já foi... Mas há pouco estavas a falar de uma coisa que me parece interessante, porque eu não tenho essa experiência e acho que nunca vou poder ter, porque não sou mulher, porque acho que são papéis diferentes, o do pai e da mulher. Sim. Portanto, quando tens filhos, acho que as coisas são diferentes. Não sei se nos homens se acumula tanto nesse sentido que tu estavas a dizer. Tu abanaste a cabeça. Eu ia dizer que não, nem mas pensar, é tão óbvio. Nem é tão óbvio que nem vale a pena duvidar. Mas que é essa questão de tu, durante aqueles 8 anos, se não mais, o facto de seres a cuidadora, não é? A progenitora, de teres filhas, sentiste que a Vera, aquilo que era a Vera, ficou abafado, certo? Hibernou. Hibernou, exatamente, como se tivesse recolhido para dar lugar a outra pessoa. Sim. A minha pergunta é um bocado isto. Eu não sei se ouvi isto numa série, se foi numa conversa, até podes ter sido tu a dizer isto. É possível. Mas de que era a questão, eu acho que foste, se calhar foste tu, que era a questão sobre o amor, de quando tens filhos. Se calhar não foste tu. Mas que porque as pessoas têm um filho e depois quando têm o segundo têm medo. Foste tu, não foi? Que foi a tua sogra que te disse? Foi. Exatamente, vês? Só que, então, e a questão é que é muito gira. Mas está a abanar muito. Então, e a questão é muito gira, que é de quando tens um filho, depois tens o segundo e ficas com medo de não ter amor suficiente para o segundo, porque o primeiro já é uma coisa tão intensa que é muito difícil perceber-se como é que eu amo tão intensamente uma coisa, como é que eu vou conseguir amar intensamente logo momentos antes de teres o segundo filho, antes de ires ter o bebê, olhas para o teu filho e sentes um amor tão intenso, tão incondicional e que te preenches tanto, sentes assim, eu não tenho mais espaço, é tipo um balão, tipo assim, não há mais espaço. E porque quando tu estás grávida a primeira vez sentes-te muito especial. Tu brilhas. E mesmo que estejas todas as coisas da gravidez, eu pelo menos a mim sentaram-me lindamente e eu sentia-me especial. E quando tens o primeiro filho estás totalmente dedicada a ele. No segundo tu já não brilhas, tu já não nada, porque tu no segundo és mãe, já tens um filho, já estás a tomar conta. Portanto, a segunda gravidez é uma coisa que te acontece a correr. E então a tua sogra disse-te que o amor não é uma adição. O amor não se divide. Não se divide, exatamente. Não tens de dividir o teu 100% de amor, não tem que ser 50% para um e 50% para o outro. É uma multiplicação. Sim. Não é? Tu tens 100, depois tens 200, ou whatever. Ou é exponencial e pode sempre crescer. Sim. Pronto. Que é uma perspectiva muito bonita e muito válida. Sim. Para esta questão de ter filhos e de amar várias coisas. Mas a minha questão está precisamente nisso, que é a Vera também não se multiplica quando tem filhos. Ou seja, porque é que a Vera hibernou? Porque é que tu achas que a Vera hibernou e não multiplicou-se? Porque eu pessoalmente encontro-me se calhar nas 3 coisas que eu disse, não é? Eu disse, olha, faço improviso, pinto aguarelas e estou tempo sou boa amiga, não é? Não é necessariamente, eu retirei, que gosto muito das minhas filhas, retirei essa parte toda que falámos que era o meu social. E eu, durante esses 8 anos, não fiz nada disso. Tu não tens tempo para ser quem tu és realmente. Estás sempre em logística. Pronto, mas essa é que é a minha questão. Essa logística é quase o fazer, não é? Um modo quase de bombeiro em estado de alerta. Garantir, não é? E que isso fez-te sentir que tu não estavas lá, que era outra pessoa, de alguma maneira. O que eu estou aqui a perguntar e a pôr em causa é se essa não é simplesmente a mesma Vera, mas a fazer outras coisas. Porque aquela Vera que vai improvisar, que vai pintar, é um resultado de tudo o que tu viveste até aqui.
inclusive aqueles 8 anos em que tu sentes que não eras aquela Vera, não é? Claro que sou eu, sim, e acho que isso se calhar é uma grande verdade, porque eu sinto que esses anos foram anos que eu colhi muito, não é? Tipo, ver os teus... Só que eu acho que me estava a ver quase um reflexo, não é? Estava-me a ver em tudo aquilo que os meus filhos faziam, que as minhas filhas faziam, estava-me a ver e estava-me... Mas sentias que estavas a viver através delas e não eras tu a viver, é isso? Ou que elas eram um reflexo de ti e não eras tu? Não, senti que as minhas alegrias e os meus sucessos eram os delas. Senti que vivia para lhes garantir alegria, para lhes garantir sucesso. E isso dava-me imensa alegria e imensa felicidade e estava bem. Eu, na verdade, estava muito bem. Eu não precisava de mais nada. A minha filha, um dia eu disse-lhe, Madalena, tens que arriscar. E ela disse-me, mas porquê, mãe, não arrisca? E aí caiu uma ficha, porque aí eu disse assim, como eu não arrisco? Então, mas a mãe não faz nada. Ela nem disse a mãe não arrisca, ela disse a mãe não faz nada. Às vezes as crianças são muito cruéis, não são? E eu de facto não fazia nada, porque eu tratava de tudo, não é? Estava sempre tinha uma filha com 2 anos, uma com 6 e outra com 4, e estava sempre a fazer coisas, e sempre a garantir, e sempre a levar, e sempre a trazer, e sempre a fazer, e sempre a comprar, e sempre a garantir que tudo estava a acontecer. E de repente, quando ela disse aquilo, eu pensei, de facto, eu para mim, para o meu crescimento, não é? Que não seja garantir que as minhas filhas crescem, porque elas estavam a crescer, mas eu se cá estava a crescer através delas, estava a vê-las e aquilo estava-me a satisfazer, Então, não estava a dizer que não. uma coisa mais egoísta, é isso? Não é, eu não acho que seja uma coisa mais egoísta. Não é egoísmo num sentido negativo. A questão do indivíduo, de haver enquanto indivíduo, individualmente, porque quando é mãe é quase um coletivo, não é? Sim. É mais do que ela, é mãe porque Sim. tem filhas, senão não era mãe. Então há um coletivo, mas quando eu há pouco perguntei o que era a Vera, o que é que ela mais gostava de fazer, e te perguntei isso, era enquanto indivíduo, enquanto uma pessoa sozinha que não depende de mais ninguém ou que ninguém depende dela. Acho que é muito por aí. Sim. Mas eu acho que onde se complica é um bocado essa questão identitária, não é? O que é que faz de ti? O que é que tu és, não é? Porque há um acumular de coisas, há os papéis que nós temos, as coisas que nós fazemos. Mas tu podes mesmo meter em nuvens diferentes, parece-me, não é? Tens o indivíduo, tens a mãe, tens a mulher, tens a filha. Sim, sim. E foi para onde eu comecei. Eu disse, a coisa que eu mais faço é ser bem. Claro. A seguir... Mas o que eu estava a explorar é um bocadinho esta noção daquilo que tu estavas a dizer, da hibernação de uma identidade para dar lugar a outra, e depois houve um certo recuperar, não é? Acordar de novo esta outra pessoa que estava adormecida. Eu comigo também associo um bocadinho à liberdade, porque eu na adolescência sentia-me muito livre e sentia que na adolescência, até ter filhos, não é? Mesmo depois de já namorar com o Diogo, era muito livre, podia fazer o que eu queria, tinha mesmo, e a liberdade para mim é muito importante, de viajar, de ir para qualquer lado, de poder naquele momento tomar uma decisão completamente aleatória e poder executá-la. E alguma vez tomaste? Sim. Por exemplo? Ir fazer uma viagem, ir partir com uma mochila para as costas durante um mês, viver para a Inglaterra. Fiz vários interrails, fui viver para a Inglaterra. Vários interrails? Fiz interrail na Europa 2, um no Japão e um nos Estados Unidos. Interrail no Japão? Uau. Sim. Quero ir ao Japão. É giro, é muito giro no Japão. É muito E giro. agora já consegues fazer isso outra vez? Sim. Sim. O sorriso dela. Sim, agora vais até para Amsterdão, não é? Sim. Mas E vou durante para o aquele Nepal. tempo, lá está, sentias que não tinhas essa liberdade, então. Sim, se calhar. E também porque eu é que me cortei, não é? Na Claro. verdade, eu Sim, é sim, que sim. me limitei e me coloquei numa caixinha porque achei que ali é que estava bem com as minhas filhas e fui-me fechando e de repente estava dentro de uma caixa. Aliás, eu falava disso. Eu, quando comecei a improvisar, eu só fazia papéis de mãe. Durante ali uns meses, sempre que alguém vinha ter comigo, eu era ou mãe ou filha, mas normalmente era mãe.
O que me definia era todos os dias de manhã ter que lhes lavar o rabo. Então eu fazia aquilo para mim, era a minha coisa, tipo, ok, eu faço mãe e todos os dias tenho que estar aqui a dar banhos e era essa a minha. E elas, por exemplo, são quem mais incentiva e ficam felizes. Que tu estejas fora de casa para elas estarem à vontade. Sim, Justamente, que eu faça teatro, que eu faça. E às vezes, quando eu tenho um bocadinho aquela sensação de eu não vou, hoje fico, não, porque elas sabem que eu venho muito feliz, venho realizada, venho sempre mostrar coisas giras e isso também as inspira. Eu acho isso interessante. Isso é muito bom. Eu acho isso interessante. Essa coisa de... Porque eu não tive isso, no sentido Eu de... também não. Eu não achei que os meus pais fossem interessantes. Ou seja, quando eles vinham para casa do trabalho, eu não queria saber o que é que eles fizeram. Nunca quis saber. Nunca houve um momento. Não, no sentido tipo, mãe, conta-me como é que foi hoje o dia na loja, ou uma coisa assim. Não havia este fascínio, não havia esta noção deles estarem a fazer uma coisa interessante ou uma coisa que eu queira saber. E o facto das tuas filhas sentirem isso, sentirem que a mãe saindo para ir fazer outras coisas que não seja estar com elas, ou que não seja ir fazer coisas com elas, que depois isso gera interesse e reconhecem que tu vens ou mais animada ou com coisas interessantes para elas conhecerem, eu acho que é incrível. Eu acho que é muito positivo. Eu acho que até pode ser um risco, não é? Porque no caso das minhas filhas é a mãe e o pai. Porque eu tenho o teatro e o Diogo tem o desporto. E faz muitos desportos e tem muito sucesso nos desportos que faz. E portanto também deve ser Vocês risco, não é? Tipo... Vocês consideram-se uns overachievers? Ou seja, pessoas muito bem-sucedidas? Não. A Alexandra discorda. Certo? Voltamos Sim, àquela discordo. conversa que eu tive ainda há bocado a dizer que temos que nos sentir... que temos que ter gratidão pelas coisas que temos porque eu não me sinto nada assim. Aliás, eu às vezes tenho que me convencer, não, mas tu fazes isto bem, tu fazes isto bem, e tenho que ter gratidão para comigo mesma. Tu não te consideras uma mulher de sucesso? Não, porque não, quer dizer, por acaso que me considero, mas não o sucesso que tu estás a dizer, considero uma mulher de sucesso, porque lá está. Qual é o sucesso que eu estou a dizer? Porque sinto que sou uma boa mãe, sinto que sou uma boa filha, sinto que sou uma boa mulher para o meu marido. E acho boa não é. Boa é. Dou o meu melhor. Eu sinto que dou o meu melhor nas coisas que faço com as pessoas que me importam e que eu quero estar com, um bocadinho como tu dizes. E também dou o meu melhor no meu grupo, dou o meu melhor no meu trabalho. Desculpa, pai. Talvez Porquê? não Desculpa, tanto. pai. Não te entusiasma Porque eu trabalho tanto. com o meu pai. Mas também tenho muitos trabalhos, não é? Faço muitas coisas. Portanto, eu dou o meu melhor nas várias frentes. Nas que mais me entusiasmo, dou mais do que as que menos me entusiasmam. Mas e como sinto, e hoje foi essa a minha epifania, era o que eu te estava a contar. E agora disse a palavra bem, se bem que foi muito rápida. Que foi, se eu dou o meu melhor, não preciso que ninguém me venha dizer. E se eu sinto que tenho sucesso nisso, não preciso que ninguém me venha dizer, olha, Sim. foi bom. Porque eu sei. E há muita coisa que se manifesta como resultado de tu teres feito uma coisa boa, de tu estares a fazer uma coisa bem, nomeadamente a educação que dás às tuas filhas. A Vera está Quando as vejo à neste lambada momento. uma à outra, Pois, sinto sempre que isso é uma coisa que eu também, eu que não tenho filhos, Mas também tiveste fico- irmãos, eu sou filha única, é muito difícil ver os teus filhos a Não, baterem-se. mas o que eu ia perguntar era mesmo isso. Um dos grandes medos que eu tenho é de ter um filho, uma filha, não é? E ser um otário. Isso Como não. assim? Sim, eu penso assim, ok, eu vou-lhe dar a melhor educação que eu possa e consiga, obviamente, vou transmitir-lhe os valores que eu quero, mas isso vale para quanto da personalidade dele? Quase para tudo. Achas? A sério?
É que eu desconfio tanto disso. É Eu que há acho que a tanta educação- aleatoriedade das pessoas com que ele se cruza, às coisas que lhe acontecem na escola, aqui e acolá. Eu acho que a formação, sobretudo os valores, são definidos muito cedo na vida das crianças, até aos 2 anos. Concordo. E aí Até estás- aos 2 anos? Sim, Até 2, aos 3 3, anos. em princípio 2, 3 será anos. até aos 3 anos. De E acordo aí com tu estás- psicólogos que Sim. trabalham as questões da inteligência emocional, é até aos 3 anos que tu formas ali. Até aos uma parte. 3. Mas as pessoas, os miúdos são burros com essa idade. Sim, mas sentem. São burros, não, sentem bastante. Mas percebem os limites, percebem as regras, percebem como é que se relacionam com os outros, com os pais, com os adultos, com os pares, e faz muito. E quando tu dás educação e amor, e isso é sustentado ao longo do tempo, não é? Depois não pode ser uma coisa que tu dás e depois deixas de dar. É a continuidade, a coerência é muito importante. Mas se tu dás educação, dás amor, explicas os limites e estás lá, estás presente, não é? Não é um estar presente. As pessoas falam muito do eu brinco e eu faço o puzzle e não sei o quê. Isso é super importante. Mas o estar presente também é um bocadinho estar disponível. Às vezes tu podes não brincar e não fazer o puzzle, mas estás lá e estás lá para ele. Dizes, o que é que tu precisas de mim? O que é que eu posso ajudar? Estou aqui para ti. E esse tempo e essa entrega, mas sobretudo os limites são fundamentais, porque quando os miúdos percebem que têm limites e que se os ultrapassam, que não os podem ultrapassar ou as consequências de os ultrapassarem, eles crescem bem. E tu, crescem achas que as tuas filhas, que têm mais ou menos 2 anos de diferença entre elas, cada 3, uma, não é? em 2, média. 3, têm os mesmos limites, todas Não, elas? Não, Pois. muito diferente. É muito difícil gerir isso, não é? Pois é. Mas é porque também os pais são diferentes para os filhos, isso para cada filho, não é? Temos sempre já uma postura diferente com a experiência que tivemos anteriormente, parece-me, Claro. não sei, tu dirás. E porque depois eles também começam a ter influência dos irmãos, não é? E já te têm. A minha filha mais velha teve uma mãe muito mais ansiosa do que a minha filha mais nova, por exemplo. E isso vê-se. A minha filha mais nova faz tudo e leva tudo à frente, e a minha filha mais velha não leva uma vacina. Não leva. Não leva uma vacina. Não é vacinada? É vacinada, mas passa o tempo. com muito esforço. E essa ansiedade que tu passas às crianças, sobretudo nos primeiros tempos, Mas é quase impossível não ser ansioso no primeiro filho, pois não é? claro. E os primeiros filhos também têm toda a expectativa e responsabilidade e são sempre muito mais responsáveis e querem sempre muito mais agradar os pais, porque tiveram essa tónica Engraçado. na educação. Há muito esta discussão dos traços de personalidade dos primeiros filhos do meio, terceiros, Sim. etc. O filho mais novo, o filho mais velho. Eu acredito que realmente há coisas que influenciam. Acho que ter um irmão ou não ter é óbvio que influencia. Tu és, Alexandra, tu és filha mais velha. Nova. Nova, exatamente, mais nova. És como eu, Sim, de 2. de uma. Ou seja, são 2, não é? Pensava que era de 2 irmãos. Não. Não, só tenho uma irmã. Sim. Exato. E tu és filha única, não é, Vera? Sou. Ahm, E tu tens só um irmão também. eu tenho mais um irmão velho. mais velho, exatamente. É Cá está a óbvio. Vera a fazer um bom podcast, a fazer esta questão de. E tu também és só o filho, irmão de um irmão, quer dizer, uma coisa Sim. assim, não é? Não se percebeu nada de tudo disseste. Mas pronto, Mas mas tu ficou não o elogio à Vera, Não isso é que fizeste interessa. essa referência, tipo, falaste de mim, falaste da Vera e não disseste quantos irmãos é que tinhas. Eu disse, Sim. eu disse que era como eu depois edito. E, Edição é a palavra e que como- mais se vai ouvir neste podcast. e como eu acho que realmente há influência, porque é impossível não haver, é uma circunstância clara e factual, o que eu não concordo é que esses traços sejam comuns. Ou seja, isso é porque eu tenho muita dificuldade em generalizar tudo. Ou seja, porque, por exemplo, eu não sei se eu e a Alexandra partilhamos características iguais porque somos filhos mais filhos. novos, segundos filhos. E não acho que aquilo que nos distingue de ti, Vera, é o facto de tu teres sido filha única. Acho que pode ter alguma influência, sim, sem dúvida. Mas eu acho que as coisas, por exemplo, eu sinto que as coisas que me marcam têm muito a ver com aquilo que estavas a dizer
em relação a pais e filhos, que é a questão de estar presente ou não, da maneira como se dão com as pessoas, porque não é a mesma coisa o meu irmão que tem mais 7 anos do que eu, ou a tua irmã que tem 1 ano e meio. que é muito pouca a diferença, ou as tuas filhas que também têm uma Sim, diferença sim. inferior. Sim. Portanto, é muito, para mim eu acho que isso até é mais relevante do que ter ou não ter ir, não é, é igual, acho que é a mesma coisa, esquece. É a mesma coisa de ter ou não ter, ou eles serem muito ou menos velhos, porque é o tipo de interação. Porque às vezes até há a questão, por exemplo, pais divorciados, em que os irmãos crescem afastados, por exemplo. Sim. Enfim, há muitas circunstâncias da vida e da rede social que influencia sim a maneira como tu és, porque cresceste com um irmão. Sim, a generalização é sempre má. Porque se calhar tu tinhas uma melhor amiga muito próxima, ou um melhor amigo muito próximo, não sei. Não tinhas Eu entre sempre aspas, substituto de irmãos. Não, porque isso, para teres isso, lá está, os teus pais também têm que depois ter uma rede de amigos que te vão dando esses amigos, por exemplo, ter pessoas em casa. Eras muito sozinha. Era. Cara, mesmo muito estou-me a rir sozinha. da voz, da cara do Gonçalo. Eras muito sozinha, assim, a fazer. Eu ia para férias e pensava, eu tinha planos estratégicos. Eu ia para férias e passava assim, os primeiros 3 dias a tentar escolher o alvo, que era quem é que ia ser meu amigo naquelas férias. Tipo, 3 dias a tentar perceber, a ver, tanto os meus pais são, vocês os conhecem, se calhar conheces, são de acordar à mesma hora, tomar um pequeno almoço no mesmo sítio, ir fazer qualquer coisa ali de manhã, ir almoçar no mesmo sítio, ir dormir a sesta, ir jantar no mesmo sítio, isto durante 15 dias, e depois ir dormir. Sim. E eu, nos tempos livres desta rotina, tentava encontrar amigas e depois, 3 dias depois, 4 dias depois, já tinha conhecido alguém e depois passava o resto das férias com aquela pessoa e adorava. Portanto, Tão aquilo era um querida. bocadinho. Depois ficava muito triste quando nos íamos finalmente embora porque ficava sem a amiga e fazia assim amizades fortes e intensas. Isso é interessante porque cresceres sozinha, não é? De certa forma solitária, abriu-te para procurar as pessoas. Sim. Percebes, Alexandre? Não, explica-me, Gonçalo. Como diz a minha sogra, é como cão por vinha vindimada. O melhor é irmos cedo para ver se apanhamos alguma coisa. O convidado tem que haver um misto, não é? De futeses, de coisas leves e coisas importantes. Sim. Portanto, Até me pus direita. porque as coisas que a Vera disse até aqui foram quase todas importantes, poucas Sim, foram muito mundanas. interessante. Sim. Então, Mas a como é ver, é que uma pessoa ficamos? interessante. Mas agora temos que ir para o mundano. Não, por exemplo, o não é a forma como eu começo sempre as frases, não é? Com o não. Isso é de seres irmã mais nova. Claramente, cientificamente provado. Porque tu também começas quê? Então, não sei, tu também és o Acho que irmão às mais vezes novo, sim. não é? Às vezes sim. Bom, hoje vi uma Bom, senhora. vês? É um muito bem, é a mesma Muito coisa. bem, sim. Eu vou tentar deixar. Então de hoje dizer vamos muito dar bem uma- e passar uma- para bom. Hoje vamos dar um exemplo de uma coisa corriqueira, não é? Que te Então, aconteceu, hoje que tu vi. viste. Há muito humor à volta de pessoas que cortam as unhas nos transportes públicos, correto? No Como outro assim? dia Há vi um. muito humor. Há pessoas que fazem humor sobre este tipo de Sim, coisa, sim, não é? sim, sim, sim. Sobre, e na verdade, eu no outro dia, estou a dizer muitas vezes, e na verdade. Diz Como o se as tu coisas que eu dissesse não fossem mentira, mas pronto. Estava no outro dia a passear no metro e um senhor começa a cortar as unhas no metro. Muito bem, saí do meu lugar Espera, e fui espera, para outro espera. sítio. Tu Porque isto- passeias no metro? a passear no metro, foi como eu Foi o que tu disse. disseste. A viajar no metro, estava a viajar no metro. É que era estranho passeares no Mas metro. acabei por passear, porque pessoas tive que que sair passeiam do no meu metro. lugar para outro lugar. Mas porque ele assim estava à que o tua senhor- frente? Estava Estava nos quadros? Não, estava naqueles quadros. 6, aqueles 6 frente a sim. frente. Os de cortiça. Parecido aos de cortiça, mas não eram de cortiça, mas sim. Já sei. Ah, Esquece. Eu achei que se havendo lugares noutro sítio, eu fui para outro lugar, não é? Não me apetecia estar ali prestes a levar uma unha no olho. Que nojo. Não te fosse vazar a vista. Sim. E o senhor, pronto, no metro, eu já tinha visto muitas coisas, porque eu ando muito de transportes e já vi coisas muito bizarras que posso contar aqui. Podes. Hoje fui à farmácia. Fui à farmácia comprar medicamentos para as alergias. Uma das funcionárias da farmácia Estava a cortar as unhas. estava a cortar as unhas ao balcão. Que?
O quê? É verdade. O quê? Sim. A funcionária a cortar as unhas ao balcão. Mas não estava lá ninguém. Estava eu e estava mais outra pessoa. Não estava a ser. Ela não estava a atender ninguém. Com tesoura ou com Com corta-unhas? Não, com Estava tchoca, tchoca, tchoca. Não, eu acho isso E uma depois falta. a tirar do balcão, acho que para a mão, as unhas. Então, mas- Espero que para meter no lixo. Não fiquei a olhar muito para aquilo porque eu achei bizarro, mas ao mesmo tempo não quis que a pessoa se sentisse mal com aquilo. Mas devias. Não, quer dizer, eu não sou chefe dela. Eu acho que isso é um ato de higiene e os atos de higiene, a não ser que sejam incontrolados, como é o caso de um espirro, Mas isso não é um ato de higiene. limpar-te é. Mas assoar-me sim. Mas Assoar-te. isso tem que ser. Então, É isso que eu das duas estou uma. Ou a gente fica isso com que eu aquilo estou a dizer. pendurado. É isso que eu estou a dizer, é isso que eu estou a dizer. isso tem Não que é? ser. Exatamente, tu espirras e ficas com ranhoca. Logo tens um ato de higiene Sim. que é limpar-te. Aí faz sentido. A suar-te mesmo. Exatamente. que estava- Agora, Tem que ser. tu não tens de estar a cortar as unhas. Não. E limpar os ouvidos? Ui. Com Não, mas a cotonete? senhora não. Não, Com o dedo. então as pessoas- Não, com o dedo isso é como limpar o nariz. É como pôr o dedo no nariz. É Pronto. pior. ok. Os ouvidos É má é educação. pior. Sim, é pior porque às vezes pode ser. O que é que distingue limpar o ouvido de coçar o ouvido? É muito pouco. É teres aquela unhaca grande, não é? Bem, mas aí já é todo um cenário. cenário, sim. Pronto. Agora, uma empregada de uma farmácia. Para já, ela deve ter ido buscar aquele corta-unhas lá à bancada. Sim. Que é, ou seja, tem acesso, então vou usar. Que eu acho uma falta de Que respeito. nojo! E depois, se calhar, volta Achas a que não era pôr. o pessoal? Não sei se era o pessoal, mas é como aquela coisa: se tu vês alguém a comer batatas fritas no McDonald's, não trouxe de casa, não é? Não tem nada a ver. Se fez um só a cortar as unhas na farmácia, também não trouxe de casa, corta unhas. Mas o que é que vocês faziam nesta situação? Eu não fazia nada. Tu fazias alguma coisa? Eu sou muito frontal, mas acho que nessa situação. Isso é uma situação que me deixa muito desconfortável. Não é? As unhas é uma coisa que eu. É especial, tens especial E o rosto, pudor unhas, ou... isso também te faz impressão. Não, Eu, se calhar, não, mas as unhas, o ver a unha cortada e ver, tipo, isso é uma coisa que me Pá, mas, desconforta. assim, por exemplo, eu já tive que cortar uma unha no trabalho uma vez, porque cortei todas as outras e esqueci-me daquela em casa. Então pedi a uma colega minha, porque normalmente as mulheres têm um corta-unhas junto das suas coisas, para ir cortar a unha, e fui, cortei a unha na casa de banho. Mas foi o único contexto. Essas coisas não se emprestam, nem se pedem emprestado. Corta unhas? Sim. Mas como é que tu cortas as unhas? Com o meu corta-unhas Certo, pessoal. não, mas o que é que acontece para te... Mentira, eu roo as unhas, mas as dos pés é com um corta-unhas pessoal. Não roes as Não dos é com pés? tesoura? É com tesoura. Com É. tesoura? É com Sim. tesoura. Ai, não uso tesoura já há muitos anos. A tesoura é melhor do que o corta-unhas. Porquê? Para mim é mais difícil cortar com o corta-unhas. Depois eu Pois aquele é. do É. corta-unhas. E depois, porque o corta-unhas corta assim uma meia-lua, não é? É. Há uma técnica. Pois só se eu não a conheço, porque na verdade, tipo, aquilo corta uma meia-lua e depois tu ficas com a unha às ondinhas. É verdade, é Não, verdade. aquilo não é que Porque há uns grandes. não é aqueles stencils que cortas como nos papéis e fica a ondinha, não. Por exemplo, eu lembro-me perfeitamente de fazer a transição da tesoura para o corta-unhas. Porque a minha mãe cortava-me as unhas com uma tesoura grande, porque a minha mãe é costureira, então usava uma tesoura de costura, que era uma tesoura deste tamanho. E que tu estavas sempre a pensar no dia em que ias ficar. Não, porque ela é muito habilidosa e ela cortava-me aquilo assim. E eu, quando comecei a cortar as unhas sozinho, usava aquela tesoura porque era o que eu sabia. Mas aquilo não é nada prático. Então lembro-me de começar a usar o corta-unhas, mas fazia-me imensa confusão por causa dessa ondinha. A ondinha do corta-unhas, se tu colocares o corta-unhas diretamente na unha, tipo de forma frontal, paralela à unha, aquilo dobra-te a unha e causa dor. E aquilo para mim não fazia sentido nenhum. Como é que este instrumento foi concebido assim para cortar as unhas? E eu lembro que eu perguntei a pessoas na escola, isto devia ser para aí o 7º ano, porque eu lembro-me de quem é que foi, era uma das raparigas de quem eu tive um crush e que não consegui capitalizar, porque manifestava um Achaste bom que isso era um bom assunto para. não houve relação, gerar era só a mesma intimidade. pessoa, porque eu dava muito bem com ela, então falava muito com ela. E ela explicou-me que essa é uma não das é... que tu descobriste que entretanto gostava de ti ou não. Sim, claro, obviamente. Não, e era óbvio que ela gostava de mim, só que eu manifestava através de pontapés e caneladas. É mais ou menos como eu. Yeah. Então, E que todas as outras pessoas do Cardume. pois acho que isso é o que une um bocado dos improvisadores, é um certo
mal-estar social enquanto cresceram. Agora já não. Agora sou perfeitamente um ser super sociável. Mas, Ela explicou-te. ergonomicamente, aquilo está mal construído. Okay? O corta-unhas não se adapta bem. E ela explicou-me que tem que se ir aos poucos. Ou seja, o que eu faço agora e que faço muito bem, eu começo com o centro do corta-unhas a fazer a onda que eu quero para a unha, dependendo de como é que está a unha, se é grande, se é pequena, se está muito curvada ou não. Então eu vou cortando aos poucos. Às vezes faço até só como se estivesse a aparar um bonsai. Tic, 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 aos bocadinhos. Com a pontinha. Com a pontinha ou com o meio, dependendo da unha e do ângulo que estou a inserir. Então há que conhecer um instrumento. É não micro é a claro. micro. É um bocadinho como a tesoura, porque a tesoura também não é direito. Vai-se ali mais ou menos, tchuc, 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 tchuc. Portanto, é disto que tu queres falar, Alexandra. É destas coisas. Ótimo, sim. eu acho que sim. Mas eu é lembro, mas eu giro, tinha é pânico. engraçado, isso não é assim muito engraçado. Não é, mas eu tinha Tu pânico tens que te mesmo. esforçar um bocadinho mais. Oh, tu consegues, Gonçalo, eu sei que tu consegues. O que é que tu um estás a bocadinho mais de dizer? piada. Ter mais piada nos... Tu estás a avaliar a minha performance, tu estás neste momento a dizer que Tipo- o tema é ótimo Tu e vais eu é que não editar. estive bem. Eu vou passar a ter cartões de pontuação. Tipo patinagem artística, não é? O que é que achas, Vera? Eu faço. Ok, não, olha, nem sei o que é dizer. Essa coisa da espuma dos dias é giro. Até depois também me lembrei de umas. Já temos o nome. De uma coisa, por exemplo, tipo coisas inusitadas. É um bocado essa coisa, coisas inusitadas que te acontecem. Eu agora na AVV, quando vou trabalhar, os velhinhos agora juntam-se todos ali. E eles tinham umas mesas onde costumavam estar, mas tiraram-lhes as mesas. Então eles arranjam cadeiras pela zona e vão pondo as cadeiras onde está o sol. Então, sempre que eu vou almoçar, as cadeiras estão dispostas de uma forma diferente, mas eles não estão lá porque eles também estão a almoçar. Então, sempre que eu vou almoçar, eles reorganizaram aquilo que é tipo a sala de estar deles e está sempre diferente. E eu, várias vezes, até já tirei fotografias e faço quase um registro fotográfico daquilo que eles vão fazendo e aquilo é tipo a pegada deles sem eles nunca estarem lá. Eu não sei quem eles são. E acho que às vezes é um bocado isso. Seria tipo, ter um time-lapse das cadeiras a mudar de sítio com o sol. Sim, e com o sol, porque imagina, a primeira vez que eu vi estava um sol lindo, depois há dias que está chuva, está coisa, não sei o quê, e depois as coisas vão se degradando, porque eles metem um tampo, o tampo vai ficando a apanhar a chuva, ou metem um quadro, o quadro vai caindo, então o tempo vai passando e tudo aquilo muda, mas eles ficam, não é? Só que nunca estão lá. Porque eu nunca os vejo. Eles Porque é estão sempre à hora do almoço. Eles estão sempre a almoçar àquela Nunca hora. tiveste curiosidade de sair a meio do trabalho para ir Sim, vê-los? mas agora já é quase, eles já são quase rockstar, sabes? Tipo, já tenho quase uma imaginação. Mas vai, Vera, vai ver os velhinhos a meio da Vou manhã. ver os velhinhos a meio da manhã, sim. Mas tipo, tenho um bocadinho. Mas gosto, mas isto para dizer, eu quando estavas a falar da espuma dos dias, lembro-me um bocadinho disto. Lembro-me às vezes do inusitado que te acontece e que tu, quando te começam a falar nisso, tu lembras-te. Bueno, vamos. Pronto, ok. Trabalhem acabamos aqui. nessa- Um beijinho muito grande. E pronto, Obrigada. vamos fechar. Obrigado por teres vindo. Obrigado por seres a nossa Podem primeira voltar convidada. às quartas. Sentiste bem, Vera? Sim, super bem. Achas Confortável. que a Vera ia Super dizer bem. outra coisa? Acho Ela que é podia. super querida. Não, agora Podia. já basicamente já estamos no Sim, já. off, não é? Então, Não, podia, mas correu muito bem. eu acho que sim. Eu gosto muito de ler e gosto muito de ler audiobooks e portanto eu sou uma ávida ouvinte. E acho que ouço menos podcasts porque na verdade ouvi bastantes e depois fui-me desinteressante, mas este eu ouvirei desde o Vai menos ser com 9 pessoas que ao tu 0. conheces. Exato. Então é giro, não é? Então será isto, Claro, não é? percebes? Duas pessoas medianas a entrevistar uma pessoa espetacular. É uma boa premissa. É uma boa premissa. Mas eu acho que é difícil de realizar porque não há pessoas espetaculares ao pé de vocês. Oh, Tão fofinha. percebes, Alexandra? Por isso é que tu a elogiaste, porque ela sabe reconhecer aquilo que eu sou, em Eu particular. não elogiei, eu disse o que é que a Vera. Era para ti. Sim, Envolto em elogios tais que ela chorou. não chorou. Chorou. Lacrimejaste ou não É lacrimejaste? uma pequenina lágrima. Vês?